Flávio Bolsonaro está em pânico. E não é para menos. Documentos revelam que o senador ofereceu 5 milhões de reais para manipular investigações de um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A cada dia que passa, novas conexões surgem, ligando o filho 01 de Bolsonaro a um esquema bilionário que roubou aposentados por anos. E o cerco está se fechando. Enquanto Flávio tentava desesperadamente apontar o dedo para o PT e para o filho do Lula, investigadores descobriram algo que ele não esperava. A sócia dele em um escritório de advocacia que nunca pegou um caso sequer, mas que milagrosamente lucra milhões, tem uma conexão direta com o homem que comandou o maior assalto aos cofres do INSS. E quando os investigadores começaram a puxar esse fio, a tapeçaria inteira começou a se desfazer. Letícia Caetana dos Reis. Esse é o nome que Flávio Bolsonaro não quer que você conheça. Ela é a sócia dele em um escritório de advocacia fantasma. Um escritório que alega faturar milhões, mas que não tem registro de um único caso. Nenhum cliente conhecido, nenhum processo em andamento, apenas muito dinheiro entrando. Dinheiro suficiente para que Flávio comprasse uma mansão de 14 milhões de reais. Mas a história fica muito mais suja quando você descobre quem é o irmão de Letícia. O irmão dela é sócio direto do homem conhecido como o Careca do INSS. Esse é o sujeito que está no centro do escândalo bilionário que drenou recursos de aposentados vulneráveis por anos. E eles não eram apenas conhecidos casuais. Eles eram sócios em uma empresa offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal onde pessoas ricas escondem dinheiro que não querem que ninguém saiba que existe. E essa empresa comprou mais de 1 milhão de reais em imóveis. Imóveis comprados com dinheiro que veio diretamente do esquema do INSS. Aqui está o detalhe crucial. Quando você registra uma empresa em um paraíso fiscal e começa a comprar imóveis, não é porque você está planejando uma aposentadoria tranquila na praia. É porque você está ocultando patrimônio. É porque o dinheiro que você tem não pode ser justificado legalmente. E agora, a sócia de Flávio Bolsonaro está diretamente conectada a esse esquema através do irmão dela. A pergunta que ninguém consegue responder é: quanto dessa fortuna passou pelas mãos de Flávio? Mas Flávio não ficou apenas sentado esperando as investigações chegarem até ele. Ele agiu. E quando você age desesperadamente para desviar uma investigação, geralmente deixa rastros. Na semana passada, o deputado Rogério Correia revelou documentos explosivos na CPI do INSS. Documentos que mostram que Flávio Bolsonaro ofereceu 5 milhões de reais para um advogado chamado Eli Coens. E não era qualquer advogado. Eli Coens foi o primeiro depoente da CPI. O depoimento dele definiria o tom de toda a investigação. Imagine a cena. A CPI está começando, a maioria dos membros são bolsonaristas. Tudo está alinhado para que as investigações sejam direcionadas contra o PT, contra Lula, contra qualquer um que não seja a família Bolsonaro. E aí entra Eli Coens como primeira testemunha. Ele sobe no palanque e começa a fazer acusações devastadoras contra Lula, contra o PT, contra os sindicatos. Ele até declarou, com todas as letras, que iria explodir com a República do PT. Bolsonaristas compartilharam o vídeo milhares de vezes. Foi exatamente o que eles queriam ouvir. Mas havia um problema. Nada do que Eli Coens disse era verdade. E pior ainda, ele estava sendo pago para mentir. Os documentos apresentados por Rogério Correia mostram que um ex-policial chamado Rogério Gomes testemunhou que Flávio Bolsonaro enviou um emissário para oferecer 5 milhões de reais a Eli Coens. O objetivo? Direcionar as investigações exclusivamente para o PT e proteger os verdadeiros culpados. Isso não é apenas antiético, isso é obstrução de justiça, é crime federal. E quando Eli Coens percebeu que o esquema estava sendo descoberto, ele tentou voltar atrás. Depois do depoimento bombástico onde ele acusou todo mundo do PT, ele voltou e disse que talvez tivesse exagerado, que as coisas não eram bem assim. Por quê? Porque os 5 milhões de reais prometidos nunca caíram na conta dele. Flávio não pagou. E quando você não paga um mentiroso profissional, ele pode decidir contar a verdade. Mas a história não termina aí. O ex-policial que denunciou o esquema, Rogério Gomes, começou a receber ameaças de morte.
Ameaças sérias. Pessoas ligadas ao esquema disseram que iriam processá-lo, destruí-lo, tentaram silenciá-lo de todas as formas possíveis. Agora você pode estar se perguntando, de onde Flávio Bolsonaro tirou 5 milhões de reais para oferecer como suborno? A resposta está em um escritório de advocacia que não advoga. Lembre-se do escritório fantasma que mencionamos no início. Um escritório que não tem casos conhecidos, não tem clientes públicos, não aparece em processos judiciais relevantes. E ainda assim, esse escritório supostamente gera receita suficiente para que Flávio compre uma mansão de 14 milhões de reais. Os números simplesmente não fecham. Advogados ganham dinheiro pegando casos. Eles representam clientes em processos judiciais, fazem contratos corporativos, defendem pessoas em tribunais. É trabalho visível. Se você é um advogado de sucesso, existem registros públicos dos seus casos. Existem clientes que podem atestar seu trabalho. Mas o escritório de Flávio não tem nada disso. É uma fachada, uma operação de lavagem de dinheiro disfarçada de empresa legítima. E o dinheiro que passa por ali muito provavelmente veio do mesmo lugar que o dinheiro na offshore do irmão de sua sócia. Veio dos aposentados. O esquema do INSS não era pequeno. Estamos falando de bilhões de reais desviados ao longo de anos. E o careca do INSS não era rico antes de começar a roubar aposentados. Ele era uma pessoa comum que de repente começou a comprar imóveis de milhões, a fazer investimentos gigantescos, a viver como um magnata. E ele fez isso tendo apenas uma fonte de renda, o dinheiro roubado do INSS. Cada real que ele gastou veio de pessoas idosas que trabalharam a vida inteira e mereciam uma aposentadoria digna. E aqui está onde a história fica ainda mais suja. Flávio Bolsonaro comprou sua mansão usando um financiamento do BRB, o Banco de Brasília. Parece normal até você descobrir os termos desse financiamento. O BRB ofereceu a Flávio Bolsonaro uma taxa de juros de 3,65% ao ano. Para contextualizar, a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal criado justamente para oferecer condições acessíveis à população, cobra 11,85% ao ano. Bancos privados chegam a cobrar 15% ou mais. Flávio conseguiu menos de 1/3 da taxa de juros mais baixa do mercado. Isso não faz sentido econômico nenhum. Quando um banco empresta dinheiro a 3,65% ao ano e a taxa Selic está em 15%, o banco está literalmente perdendo dinheiro. Eles poderiam simplesmente comprar títulos do governo e ganhar 15% sem risco nenhum. Mas em vez disso, eles emprestaram para Flávio a 3,65%. Por quê? Porque o BRB não é um banco normal. O BRB estava sendo usado pelo governador ibanês para desviar recursos, em conjunto com o Banco Master. Era parte do mesmo esquema criminoso. O Banco Master é outro nome que aparece repetidamente nessa história. Esse banco estava no centro de operações de lavagem de dinheiro que movimentavam bilhões. E o BRB, o mesmo banco que deu condições impossíveis para Flávio, estava trabalhando em parceria com o Banco Master para roubar dinheiro público. Eles pegavam recursos, transferiam para o BRB e o dinheiro simplesmente sumia. Houve até pedidos formais de investigação na época, mas nada aconteceu. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República era Augusto Zaras, um homem indicado por Bolsonaro que se recusava a investigar qualquer coisa ligada à família presidencial. Então temos Flávio comprando uma mansão de 14 milhões de reais com financiamento fraudulento de um banco envolvido em esquemas criminosos. Temos uma sócia dele cuja família está diretamente conectada ao maior ladrão do INSS. Temos ofertas de suborno de 5 milhões de reais para manipular investigações. E temos offshores em paraísos fiscais comprando imóveis com dinheiro roubado. Cada peça desse quebra-cabeça aponta para a mesma conclusão. Flávio Bolsonaro está no centro de um esquema de corrupção massivo. Mas houve uma reviravolta que Flávio não esperava. Quando a CPI do INSS foi formada, a maioria dos membros eram bolsonaristas. O líder do PT no Senado, Randolph Rodrigues, até pediu desculpas publicamente à ministra da Articulação, dizendo que tinha cometido um erro ao permitir essa composição. Parecia que a CPI seria apenas um circo político para atacar o PT enquanto protegia os verdadeiros criminosos. Mas Randolph não desistiu. Ele trabalhou nos bastidores e conseguiu mudar a composição da CPI. Hoje, a maioria não é mais bolsonarista. É composta principalmente pelo Centrão, políticos que não têm lealdade ideológica e estão genuinamente interessados em descobrir quem roubou os aposentados.
e a investigação tomou um rumo completamente diferente.